Seja muito bem-vindo ao canal. Olha, nós estamos com uma série muito especial que é Memória, Esperança e Alegria. E hoje nós vamos falar de um assunto que vai tirar a gente da caixinha, viu? Vai tirar a gente da zona de conforto aí. Eu quero te perguntar uma coisa. Você é uma dessas pessoas que, para tomar alguma decisão, alguma escolha, né? Você usa mais a lógica humana ou aquilo que Deus falou com você, né? Ou você é aquela pessoa que, olha, Deus falou, é isso que eu vou viver. Ou talvez uma terceira opção, você seja uma dessas pessoas que vive os dois, né? Toma uma decisão tanto pela lógica humana quanto pela fé, mas no final o que predomina mais é a voz da lógica. Onde você se encaixa aí? Nós vamos falar sobre isso, esperança contra lógica. Então aguarde, olha o que vem aí, já deixa um caderno para você anotando, porque vai ser, assim, a gente vai falar muitas coisas aqui que vai dar uma sacudida, mas uma sacudida boa, tá? Porque o Senhor vai falar com você. Quando eu estava preparando esse material aqui, eu falei, meu Deus do céu, né? É tantas coisas que eu já vivi às vezes ouvindo a lógica, né? Às vezes indo pela fé, mas no final, gente, a gente vai perceber que a lógica e a fé não tem nada a ver, vão ainda entrar em conflitos. E se a gente não tomar uma decisão, né, daquilo que vai ter voz dentro de mim, eu vou viver num desestímulo assim muito grande, tá? E olha já uma frase aqui que eu quero trazer, que nem tudo que parece impossível para a lógica é impossível para Deus. Você já parou pra pensar nisso? Às vezes aquilo que a lógica fala, olha, não vai dar certo, esquece. Deus está falando, olha, é isso, vai dar certo, vai por esse caminho, tá? Nós vivemos num mundo em que a lógica, ela tem uma voz ativa, né, na vida das pessoas. Então a lógica diz, ó, se não há recursos, não é possível. Ou se o tempo passou, já acabou, já deu prazo, né? Ou se nunca aconteceu antes, não é agora que vai acontecer. É dessa forma que a lógica, ela trabalha dentro de nós, né? Se baseia naquilo que os olhos conseguem ver e nós nos esquecemos que nós somos limitados, né? Os números mostram uma outra realidade, aquilo que Deus está mostrando, né? E às vezes aquilo que parece provável, Deus está falando, não, vai lá e continua. Então, você entende? Olha as contradições, aí a gente fica nesse meio, vou para cá, vou para lá, o que eu vou acreditar agora, viro para cá, gente... Nós precisamos tomar uma decisão, senão a gente vai ficar numa confusão, né? Então, a Bíblia, ela já nos apresenta uma esperança totalmente diferente, né? É uma esperança que vai além da lógica humana. Olha em Romanos 4,18, diz assim, ó, Abraão contra toda esperança, em esperança creu. Então, isso não significa que ele negou a realidade, nem nós, não é pra gente negar a realidade, mas... Tudo isso mostrou que ele acreditou na promessa de Deus, né? Ele não se importou com que a realidade dizia. Então Abraão, gente, vamos colocar um pouquinho no lugar dele. Abraão, ele foi contra a biologia, né? Porque biologicamente, Sara na velhice ou ele terem filhos é impossível, né? Humanamente não ia acontecer, logicamente não faz sentido, não bate. Né? A conta não bate, né? Ter um filho naquela idade não fazia sentido nenhum. Só que mesmo contra a lógica, a lógica assim dizendo, olha, é tarde demais, Abraão, não tem nada a ver isso, esquece, né? Abraão decidiu acreditar no que Deus havia prometido. Quero te fazer uma pergunta. O que Deus disse para você, e aí você fez uma análise, né? Trouxe uma lógica humana, e você falou assim, não bate. Aí você engavetou um sonho, né? Esqueceu de uma promessa que Deus disse. Ou às vezes você simplesmente falou, verdade, não tem mais jeito, deixa pra lá. Olha o que Deus está falando com você hoje. Se Deus prometeu algo, Ele é fiel para cumprir. A questão é, eu estou pegando essa promessa e fazendo uma lógica, aí ver se bate ou não, né? Calculando, né? Fazendo probabilidades, ver se vai dar certo ou não. Se você está fazendo isso, pare agora. Porque o que Deus prometeu, o que é possível para Deus, muitas vezes é impossível para a lógica. Na lógica humana, não vai dar certo mesmo, tá? Então, veja o perigo de viver apenas pela lógica. Quando vivemos por essa lógica, né? Começamos a limitar o que Deus pode fazer na nossa história. Então, a lógica diz,
olha, esse problema não tem solução, essa família não vai mudar, esquece, deixa pra lá, olha só a situação que tá, olha, esse sonho já acabou, você viu que não dá certo, esquece, você não tem capacidade, então nem tenta mais, tá perdendo tempo, é isso, tá? Só que eu quero dizer pra você, a lógica, ela não conhece o poder de Deus, tá? Então, agora vamos imaginar se muitos personagens da Bíblia ouvissem a lógica. Vamos pegar Moisés. Você acha que Moisés teria atravessado o mar? Né? Claro que não. Pedro, será que o Pedro teria andado sobre as águas? Não. Gente, e Davi? Davi teria enfrentado Golias? Faça uma lógica aí. Um meninão com um homem, um monstro, fala assim o tamanho dele, né? Não fazia sentido nenhum, mas quando a gente tira a lógica e ouve que Deus está falando, tudo muda, gente, tudo muda. Então a lógica, ela sempre vai tentar falar assim para mim e para você, e isso não vai funcionar. Só que a fé pergunta, e se Deus estiver nisso? Eu quero te fazer essa pergunta, e se Deus estiver nisso aí, que você engavetou, que você falou, deixa pra lá, não vai dar certo? Você acha que não vai dar certo? Tem certeza disso? Então tá na hora de eu pegar as promessas de Deus, ó, anota, tá? Olha, Deus já falou isso, escreve no final. Ele é fiel. Eu não ando pela lógica humana, entendeu? Começa a ser intencional para que você não dê voz, não acredite nessa lógica. Justamente o assunto de hoje é esperança contra lógica, tá? Eu vou trazer 2 exemplos aqui. Vamos pensar o primeiro exemplo, né? Numa pessoa que enfrenta dificuldades financeiras. A lógica diz assim, ó, você não tem dinheiro suficiente, você não tem oportunidades, não vai conseguir nada, desista. Mas só que quando Deus entra na história, algo muda. Eu quero trazer um exemplo nosso aqui de casa, né? O Mauro, ele ficou mais de 1 ano desempregado. Nós nunca tínhamos passado uma coisa dessa, né? Desde quando a gente casou, o Márcio estava trabalhando, né? Tinha um convênio, tinha salário, tinha benefícios, né? Aí de uma hora para outra, acabou tudo. E eu estava com um recém-nascido. Imagina o meu desespero, né? Olhei só para mim, né? Meus filhos sem convênio, e agora? O que vai ser? Não vai dar certo se acontecer alguma coisa, que não sei o quê. E eu entrei em desespero, que eu tive que chegar e falar assim para mim, Cidiane, se você não parar com isso, e começar a olhar essa situação através do Senhor, quem vai ficar doente é você. Aí a coisa piora, né? Porque imagina a mãe doente, né? Com 4 filhos. E aí eu comecei de verdade, depois de um tempo, né? Que a gente vai aprendendo, sentindo na pele, né? Eu comecei a olhar toda a situação através do Senhor. Então, assim, aquilo que eu via que era um gigante, já não era tão gigante assim, né? Eu lá na fila, lá, né, para ser atendida pelo SUS, né, eu pude conhecer pessoas que, se eu tivesse com convênio, com certeza eu não conheceria, não ia estar conversando, não teria conhecido funcionários, não teria conhecido médicos, não teria passado por ali, né, e eu falei assim, Senhor, aonde eu passar eu quero deixar rastros, né, rastros bons, né, então assim, às vezes a gente começa, quando a gente passa por uma situação, a primeira coisa que a gente faz é tirar Deus de cena, não é verdade? A gente já fala assim, olha, deixa Deus não vai funcionar agora. A gente começa, mas se acontecer isso, vai ser aquilo, quem vai ser de mim, quem vai ser das crianças, né? Meu Deus do céu, né? A gente fala, meu Deus do céu, mas fique lá. Isso é um grande erro que nós cometemos. Então, quando você estiver passando por alguma situação difícil, primeira coisa, enxergue a situação através do Senhor. Eu sempre lembrava de Romanos 8:28, que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então eu falo assim, Senhor, essa situação não vai acabar comigo, não vai acontecer nada com os meus filhos, porque o hábito, né, a gente tem um hábito que a gente sempre pensa o pior, mas por que a gente pode declarar o melhor para nossa família? E eu comecei a declarar a saúde de Cristo na vida dos meus filhos, na minha vida, na vida do Mauro. Eu falei, Senhor, nós estamos totalmente dependentes do Senhor. Precisamos do Senhor agora para cuidar ainda mais de nós, né? Não é que o Senhor não cuidava, né? Mas era uma situação diferente, um momento diferente. E quando nós passamos por situações um pouco mais complicadas que fogem, né, do nosso controle,
nós temos uma grande oportunidade de nos aprofundarmos ainda mais com o Senhor, para que haja uma maturidade. Lembra que eu falei das pérolas, né? Gente, nunca esteve nos meus planos, né, de gravar vídeos, né? Eu gravava antes, né, um ou outro, né, eu fazia isso. Mas quando eu entendi que o Senhor queria que eu fizesse diferente esse ano, eu falei, meu Deus, e realmente, se Deus não estivesse aqui comigo, eu não ia conseguir fazer tudo isso. A dinâmica de casa é uma doideira, né? Os desafios que a gente passa também é uma doideira, mas quando a gente vê que é a mão dele, as coisas é totalmente diferente, não tem aquele peso, não tem aquele cansaço, né? As coisas começam a fluir naturalmente. E eu quero dizer isso para você, independente do que você esteja passando. Primeira coisa, não existe lógica quando nós estamos com o Senhor. Esquece a lógica, tá? Lógica é para aqueles que não têm fé. Tá? Mas nós que temos fé no Senhor, nós temos o Jesus na nossa vida, não podemos mais andar com um pé na lógica e o outro pé na fé, tá? Isso vai dar errado. E quando você estiver passando, enfrentando, seja qual for a situação, olhe ela através do Senhor, que muda tudo, tá? Então, essa pessoa está passando por uma situação financeira. Deus, quando entra na história, Ele pode abrir portas, oportunidades, até pessoas, Ele aproxima até pessoas e começa a mudar aquela situação que nós estamos vivendo, né? Vamos pegar um outro exemplo também comum, que acontece muito, né, com frequência, um problema familiar. Então, às vezes, a lógica fala assim, olha, seu filho não vai mudar, desista, já está perdido, né? Mas pensa Deus entrando nessa situação. Ou, olha, seu casamento já era, seu cônjuge não muda, olha o absurdo que ele fez, olha como ele te trata, ou ela, né? Pensa Deus, e quando já começa a declarar, Deus, o Senhor entrou nessa situação, o Senhor pode mudar tudo. A nossa forma de ver, de reagir, também muda, né? A situação, ela não muda enquanto eu não mudar. Às vezes a gente acha assim que a situação está acontecendo por causa do outro, não sei o quê, mas aquela situação está acontecendo para nos mudar. Eu falo assim que de tudo que nós passamos, né, ainda mais esse tempo de desemprego, muitas coisas a gente foi deixando de lado, a gente viu que não era essencial, né, e outras coisas, houve que um amadurecimento dentro de nós. A gente começou a ver as coisas de uma forma muito mais diferente e melhor, tá? Então, aquilo que parece impossível para nós pode ser apenas o começo de um milagre nas mãos do Senhor, né? Então, por que precisamos lutar pela esperança? Primeira coisa, a esperança verdadeira não é ingenuidade. Não tem nada a ver com isso, tá? Mas ela é uma decisão espiritual. Então, todos os dias vão surgir o quê? Situações que vão tentar roubar essa esperança dentro de nós. Por exemplo, problemas repetidos, frustrações, né? Demora nas respostas, as circunstâncias que não mudam, tá tanto tempo ali e não muda. Mas se a gente não tomar o cuidado, nós vamos começar a acreditar mais na lógica do problema do que na promessa de Deus. Então, olha o perigo dessa lógica quando a gente não luta pela esperança, tá? Então, uma coisa é, eu preciso e você precisa lutar para manter essa esperança viva aí dentro de você e eu aqui dentro de mim, tá? Essa esperança, ela não significa que eu estou negando a realidade, mas sim olhar para a realidade e ainda poder dizer, Deus ainda pode fazer algo aqui. O que tem aí dentro de você que você pode falar isso? Deus ainda pode fazer algo dentro dessa situação. Comece a falar isso, não fique calado só pensando. Fale isso para você. Deus ainda pode fazer algo na vida do meu filho, no meu casamento, nessa porta que está fechada, nesse milagre que eu estou precisando, nesse documento travado, seja o que for, Deus ainda pode fazer. Lembra que eu falei? A lógica, ela não sabe como Deus trabalha, ela não conhece o poder de Deus, tá? A lógica, ela olha diretamente para as limitações e ela faz a gente olhar para isso. Só que Deus, ele olha para o propósito. A lógica, ela vê o presente enquanto Deus vê o futuro. A lógica, ela calcula a probabilidade, só que Deus, ele realiza sim as promessas. E eu, para finalizar esse vídeo, eu quero trazer um desafio para mim e para você, para mim também, tá? Hoje, faça uma pergunta: em qual área da minha vida eu estou vivendo apenas pela lógica? Anota ela, tá? Talvez exista um sonho que você engavetou,
ou uma oração que você parou de fazer porque a lógica falou assim, ó, desista, não vai mudar, né? Ou uma promessa que você deixou de acreditar. Talvez você esteja vivendo a situação, só que eu quero te lembrar lá em Romanos 4,18, tá? Que é possível sim ter esperança, mesmo quando a lógica diz que não. Tá? Então, quando Deus faz uma promessa, Ele não consulta a lógica para cumprir essa promessa. Tá? Ele apenas cumpre. Gente, é isso. Eu espero de verdade que tenha te dado um chacoalhão, assim como aconteceu comigo, de você poder, através desses exemplos, o que eu disse, eu trouxe aqui, você parar um pouquinho e falar, nossa, mas eu tenho vivido por lógica, por isso que as coisas não estão andando, né? E mude isso tudo, tá bom? É isso, ó. Até mais, até o próximo vídeo.